Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok. Pessoal, é com enorme prazer que eu apresento para vocês o módulo 5. Então, após essa apresentação, eu vou bater um papo com vocês, principalmente com os alunos que já fazem um curso. Agradecer a vocês pela confiança que me foi dada. Eu procuro fazer esse curso de uma forma que vocês realmente aprendam. Então, eu estou aberto a tirar dúvidas de vocês, seja ela quais forem em relação ao curso. Vocês precisam ter em mente que somente esse curso não vai resolver o problema de vocês. Então, eu aconselho a vocês, paralelo ao curso, desenvolver uma atividade de manutenção, principalmente em amplificadores. Pode ser um amplificador simples, mais complexo, mas contanto que vocês comecem a colocar a mão na massa, que não vai fixar nenhum tipo de assunto se você não fizer isso. Primeiro, que a aula ela é baseada em conceitos de manutenção prática, onde eu narro o dia a dia de um técnico em uma bancada, desde a recepção de um aparelho que chegue, né, ensinando uma forma mais elaborada como receber um aparelho, verificar se tem algum tipo de machucado no amplificador e a fazer essas anotações, quer dizer, a coisa trivial que tem que ser feita, né, o dever de casa que eu chamo, e depois colocar o amplificador na bancada e entender o que está acontecendo com o amplificador. E muitos de vocês pegam o amplificador, simplesmente colocam na bancada, abrem e começam a desmontar o amplificador. Na verdade, existe uma forma de se isolar problema que reduz bastante o tempo de manutenção, e com isso você vai ter tempo de consertar outro amplificador. E durante o conserto desse amplificador que você pegou, você vai começar a ter uma noção de como isolar o problema facilmente. E isso foi um dos motivos que eu criei o módulo 5. Então o módulo 5 é um misturado de projeto com manutenção. Projeto por quê? Quando a gente projeta um amplificador, a gente tem noção de como o circuito vai se comportar e como a gente pode tirar o máximo possível de rendimento desse amplificador. Os fabricantes, eles pensam em reduzir custo de produção. Então, com isso, ele pega um circuito que às vezes é simples de ser resolvido e deixa ele mais simples ainda, ou seja, deixa com condições de limite. Então o módulo 5 ele vai mostrar para vocês onde você pode mexer no amplificador para melhorar a qualidade, o desempenho principalmente, e o que o pessoal sempre gosta, de potência. Normalmente você pega aí um amplificador que tem um transformador até considerado, mas ele é muito pouco utilizado, ou seja, de um amplificador de 100% de potência que ele pode fornecer, você utiliza apenas 40%, o resto ele está bloqueado no seu amplificador, ok? Então, através do módulo 5, você vai aprender a retirar o V-limiter, que é um dos circuitos que limitam o amplificador, e não só desabilitar, mas você vai ter que fazer algumas modificações também para que, com a redução do V-limiter, o amplificador possa segurar a peteca, né? Porque os transistores de saídas eles são limitados com amplificadores que têm o V-limiter de propósito. O fabricante ele diz que o amplificador tem 100 watts e tem 100 watts e ponto final. Muitos fazem a parte de maquiagem do amplificador, onde forma a potência somente de um canal operando, e somos dois. Quando você vai ver a fonte de alimentação, ela não satisfaz para os dois amplificadores, seja no circuito de filtragem, ou no circuito de retificação, ou no circuito de transformação, ou seja, no transformador. Então vamos lá, o módulo 5, gente, ele tem uma ferramenta bem legal, que é chamada sequência lógica de manutenção. Então eu apliquei nesse amplificador uma sequência lógica
E nessa sequência lógica eu vou traduzir para o manual, onde vocês vão ler o manual e vão praticar na prática. Foi até um pleonasmo aí, né? Praticar na prática. Mas vamos lá. Amplificadores de áudio. Todos sabem, nós temos aí um conhecimento, mas é sempre bom você fixar o que é um amplificador de áudio, ok? Então, nós temos esses assuntos que nós vamos abordar no módulo 5. Para os alunos do curso que já finalizaram o estudo, vai ser muito mais fácil fazer o acompanhamento deste módulo, mas vou dar uma dica para vocês. Vocês peguem um amplificador, seja ele qualquer, e comece a analisar as etapas dele conforme eles estão sendo vistas aqui no nosso módulo 5. E um detalhe, para facilitar o entendimento de vocês, nós estamos fazendo vídeos sobre topologia de amplificadores a nível de projeto. Ou seja, eu estou pegando uma topologia e fazendo a dissecação dela para que vocês entendam como foi concebido o amplificador. Já está disponível para os alunos também o primeiro vídeo. Se você não recebeu nem o vídeo e nem a apostila, a quinta apostila, entre em contato comigo. Agora você tem que ser aluno, ok? Tem que estar matriculado, porque toda verificação é através do seu CPF. Em nosso curso, surgiu alguns pontos que eu achei interessantes abordar, inclusive nesse módulo aqui, nesse quinto módulo. Principalmente, gente, esse assunto aqui que vocês estão vendo, chamado de polarização de transistor. Às vezes, as pessoas acham que isso aqui é um bicho de 7 cabeças. Bom, se você não conhece transistor, nunca fez um curso de eletrônica, realmente vai ser um pouco complicado você aprender isso de uma vez só, tá? Então, polarizar um transistor é uma sequência de atividade que você faz com o transistor de forma que ele trabalhe dentro da curva que você determinou, que o projetista determinou, que é a nossa curva quiescente, onde a gente consegue fazer um alinhamento das correntes no transistor e com isso você ter um amplificador mais afinado. Então o processo de afinação de um amplificador começa na polarização, ou seja, na polarização correta do transistor. Alguns fatores a gente pode levar em consideração, mas a prática você vai perceber através de ajustes, pequenos ajustes que você vai fazer no transistor, a qualidade vai melhorar bastante, principalmente na largura de banda e na definição do áudio, tá certo, gente? Temos também um tópico interessantíssimo, que é sobre a impedância de entrada. Muitas das pessoas negligenciam impedância de entrada, gente. Não é bem assim. Então, às vezes, ele mexe na impedância para que tenha um ganho maior e com isso você vai perder largura de banda do amplificador. Então, é bastante fácil você compreender sobre impedância de entrada lendo essa apostila, ok? Então, vamos ter tópicos aí de resposta em frequência, justamente aquilo que eu te falei sobre a parte de impedância. O nosso amplificador MOSFET, utilizando já transistores FETs na saída, em classe AB. Vamos conhecer também a classe AB1. Vamos falar sobre o amplificador em coletor comum, que normalmente a gente não percebe, né? E amplificador base comum. E o que todo mundo também está precisando entender, principalmente aqueles que são leigos, fazem determinadas manutenções e não entende o que está acontecendo, que é chamado o divisor de fase, né? Circuito que é para ligar em ponte. E às vezes você compra uma placa, adiciona uma placa no amplificador sem necessidade de ter essa placa, porque o seu próprio amplificador ele já está preparado através do seu próprio projeto para fornecer o sinal ao contrário para o outro amplificador e você tem uma ligação em ponte, ok? Vamos falar também de um assunto também bem delicado, que é o nosso VBE, multiplicador de VBE. É o tal do diodo e dos transistores. Para ser multiplicador de VBE, nós temos que ter o transistor, senão a gente vai ter somente o bias, tá? Então, o multiplicador de VBE
É um artifício que a gente cria no transistor para fazer os ajustes de corrente quiescente do amplificador, chamada corrente de repouso também. Vamos estudar o nosso VAS, que é um dos pontos também importantíssimos do amplificador. É onde ocorre o fenômeno da transcondutância e é através dessa etapa aí que o amplificador praticamente funciona. É chamado de balança, né? Você pode ter duplo VAS ou um VAS conjugado com bootstrap ou então com a fonte de CCS, uma fonte comum. Então vocês vão entender de que forma e vários arranjos que você pode desenvolver no seu VAS e que melhoria você pode dar no amplificador do seu cliente. E isso aí, gente, a gente chama de melhoria, ok? E por final, nós vamos abordar um tema que também é bastante visto aí, mas pouco percebido, que é o par diferencial. Então, par diferencial é onde ocorre o controle de ruído praticamente do amplificador. Claro que também tem muito no VAS, então você procura ter um equilíbrio através do par diferencial. Então é no par diferencial que ocorre a primeira amplificação do sistema. Então tem que ter cuidado, saber como funciona, principalmente o excesso de corrente e o déficit de corrente nessa etapa, o que ele ocasiona, e com isso vai afetar o amplificador todo. E principalmente aqueles ruídos indesejáveis que você percebe quando você vai ver, está lá o nosso transistor bom do par diferencial, mas quando o amplificador esquenta, aí começa aqueles estalos, aquele ruído, e com isso você vai conseguir facilmente detectar esse problema no par diferencial. Então, esses são os temas. Nossa apostila vai tratar também de informações sobre ganho, para aquelas pessoas que querem turbinar o seu amplificador, aprender a fazer um tanque de guerra, como diz o nosso amigo Renato RMS, e como você fazer a análise do amplificador, se é possível ou não fazer a tal o aumento da potência, ok? Então, para os alunos, esse módulo é um prato cheio, é bastante criterioso os assuntos que eu deixei aqui. É claro que não são todos os assuntos, e se você quer começar a projetar, esse é um módulo que vai dar uma ajuda substancial em termos de conteúdo, onde você vai buscar informações para o desenvolvimento e melhoria de amplificadores, ok? Então está aqui como você fazer algum tipo de cálculo, né, para saber justamente sobre polarização, né? Esse aqui é um método de polarização. E com isso você vai desenvolver, ao passar da literatura dessa apostila, porque aqui a gente cita casos, como fazer os cálculos, passo a passo de como fazer as comparações, as análises do ganho, enfim, né? Como você fazer a parte de cálculo do ganho do amplificador. Então, se você quer trocar um transistor no seu amplificador, com esse módulo você vai saber fazer as adaptações necessárias para que ele funcione de acordo com sua performance, né? Com o seu datasheet, ver o beta, o ganho de tensão, o ganho de corrente, enfim. Conhecer mais profundamente e com isso resolver problemas que muitos técnicos talvez passem batido, tá? Então vamos lá para o final. Muito conteúdo, gente, legal. Eu falo de uma forma bem clara. Falo da distorção, sobre o efeito que a gente faz no nosso ajuste de bias, o que ocorre, né? Eu peguei muita informação de livros técnicos profissionais, o livro de Douglas Self, os 2 livros dele, e mais alguns autores que eu deixo aqui bem claro nesse módulo. Falamos também sobre a linearidade do amplificador, como fazer o amplificador ter uma qualidade melhor. Então é bem projeto mesmo, tá, gente? Então você conhecendo esse conteúdo, você facilmente vai enxergar o problema do amplificador. Então tem defeitos cabulosos que a gente às vezes demora de resolver por não ter lido essa apostila,
ou não ter feito o curso de manutenção aqui do Luiz Coelho, ok? Então, gente, eu tenho que tentar passar para vocês um conhecimento, ok? A teoria é só você ler, você vai ler. Agora, se você não praticar o que está aí, gente, não tem jeito. Se você não montar um amplificador, desde que seja, o projeto não seja assim, mas monte um amplificador, veja como ele funciona, analise as tensões dos pontos, faça uma medição, tente mudar alguma coisa baseado no que você leu e perceba o que acontece com o amplificador. É só dessa forma que a gente cresce, não tem outra forma. Se você ficar grudado com o livro, você vai ter somente a teoria, saber como funciona, mas não vai experimentar. Que para mim, interessante, principalmente eu que desenvolvo amplificador, é você experimentar e ouvir o amplificador. E para ser o cliente, ele quer ouvir e quer ouvir que o amplificador esteja bem. Então, muitos de vocês já passaram pela experiência do amplificador e para a mão de vocês várias vezes. E às vezes você não leva em consideração uma coisa simples, que às vezes passa por despercebido, e começa a perder tempo olhando outras etapas que não tem nada a ver, e com isso vocês vão ter uma visão reduzida do defeito. E isso provavelmente vai ocasionar um descontentamento com o seu cliente e por consequência ele não vai mais consertar o amplificador na tua mão. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que você conserte bem os amplificadores para que você cresça, ganhe seu dinheiro satisfatoriamente e que possa ter um certo prestígio aí no mercado. Para quem não sabe, gente, amplificador de classe AB são os amplificadores mais confiáveis no mercado. E eu digo por quê para vocês. É bem simples. Os amplificadores de potência, principalmente os profissionais, os antigos, vamos dizer assim, eles têm uma condição de fabricação diferente dos utilizados na área doméstica, né? No dia a dia. Então, os amplificadores são robustos, ele tem uma capacidade de manipular uma corrente muito grande. E com isso, os amplificadores eles se tornam pesados. Por quê? Precisa de um transformador, precisa de um bloco de dissipação, precisa de transistores, precisa de capacitores, enfim. É um aglomerado de peças e componentes que você vai tratar e com isso você vai ter um amplificador robusto e principalmente ele mais complexo. Então vai ter etapa de proteção, vai ter etapa de filtragem, vai ter etapa de compensações, a fim de que o amplificador ele possa ter um acréscimo de potência maior do que e um tempo de vida maior do que os amplificadores triviais. A forma que eu faço meus projetos é baseado justamente no tempo de uso e o tempo de operação, ou seja, quanto tempo ele fica ligado, em que tipo de energia ele é ligado. Muitos amplificadores profissionais ele tem que ser robusto, principalmente na parte de entrada de energia. Tem que ter proteções, tem que ter varistores, tem que ter disjuntores. Já os amplificadores de classe D, eles, por ter uma fonte chaveada, normalmente são fontes chaveadas que quando estão novas funcionam bem, mas a partir do tempo começa a ter problema de ruído e com isso esculhamba todo o amplificador. Eu não vou nem falar dos amplificadores classe D, estou falando da fonte chaveada, ok? Então, gente, o módulo já está liberado. Se você é aluno e não recebeu, entre em contato comigo pelo e-mail, ok? Que eu prontamente irei passar para vocês, alunos do curso, o módulo 5, ok? E o link dos vídeos para vocês acompanharem. Então, no decorrer do curso, a gente vai estar sempre mandando vídeo para vocês, vídeos exclusivos, mostrando como é feita a manutenção de certos amplificadores. Nós estamos fazendo um leque de marcas aí para fazer esses testes e trazer para vocês. Então, eu estou
esperando chegar alguns equipamentos aqui, né, para fazer algum reparo. Uns eu estou comprando e revitalizando e aproveitando fazendo um vídeo para vocês sobre problemas, e principalmente você pegar um equipamento com defeito crônico, tá certo? Então o primeiro vídeo do módulo 5, nós já vamos fazer uma análise de uma topologia e vamos ter vídeos também sobre topologias, inclusive vamos tratar de amplificadores com duplo diferencial, duplo VAS, enfim, né? Um amplificador de potência, vamos verificar o sistema de chaveamento dos amplificadores classe H e classe G e vamos fazer análise em amplificadores de alta potência, ok, pessoal? Então é isso aí, o vídeo de hoje é para fazer essa explanação, que já está disponível o 5º módulo. A partir de hoje faz parte do curso, ou seja, se você não é aluno e quer ser aluno, ao se matricular você vai ter acesso também a esse módulo. Eu peço que vocês estudem criteriosamente os assuntos que a gente vai abordar. Qualquer dúvida que se faça necessário, entre em contato comigo. A gente vai tentar ao máximo tirar essa dúvida, porque você não pode ficar com dúvida futura, ok? Vamos ter, aliás, já temos um amplificador liberado para vocês, que é o nosso PM5000. Os alunos podem comprar a placa, somente os alunos vão ter acesso a essa placa. A placa eu parei de vender a placa lisa para todo mundo, porque já está tendo problema já de cópia. Então, como é um amplificador que eu fiz para os alunos estudarem o amplificador, eu estou trazendo essa versão do PM5000 para que vocês estudem e possam desenvolver melhor a parte de manutenção. Então eu aconselho que vocês comprem a placa. A placa está subsidiada, ela não tem um valor alto para vocês que são alunos, que realmente a gente possa comprovar. Inclusive a gente precisa do CPF de vocês, é a única forma da gente ter um controle. Inclusive sai aqui no 5º módulo, ou como todos os módulos da PWT, você tem um aluno e o CPF do aluno. Isso aqui é um material exclusivo do aluno. Então se ele quiser passar para frente, vai o CPF dele aqui, e se ele achar que deve divulgar isso, fica a critério dele. Então, gente, é uma forma que você tem de aprender uma profissão e aprender bem. Não adianta você ter um estudo elaborado, prático, teórico, e não estudar sobre a prática do dia a dia. Então, gente, o módulo 5 está lançado para vocês. Se você não é aluno, quiser me dar essa moral, matricule-se no curso, vale a pena. Você principalmente que gosta de áudio. Se você não quer consertar, quer só aprender, beleza, o curso serve também. Mas nós precisamos que o aluno tenha conhecimento mínimo em eletrônica, ou seja, conhecer o que é um transistor, conhecer o que é um resistor, saber ler um resistor, saber um capacitor, conhecer os componentes eletrônicos, saber as configurações possíveis, ok? Então, gente, forte abraço para vocês, tudo de bom, muito trabalho por aqui, graças a Deus. Deixar com vocês aí a imagem do par diferencial para que vocês se animem. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso, pode entrar em contato comigo pelo luisconze@powertronic.com.br. E vamos que vamos, tá certo, pessoal? Então um abraço e até a próxima.